Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa análise de benchmark Ficub. Me chamo Alan. Hoje, dia 23 de junho, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Então, semana passada, Ibov, né, deu aquela puxada para cima, voltou acima de 137 e aí na sexta-feira ele voltou exatamente para aquela mesma região ali para ser testado, né? Chamei a atenção que se ele respeitar o 137, a ideia era testar de novo ali a faixa vermelha no 140. Por outro lado, se ele perde 137, próxima parada para o Ibov 135. Só que assim, já começa a ficar um pouco mais preocupante ali a compra, né? Porque já é a terceira vez que ele vem na região dos 140 mil e acaba falhando, tá? A princípio, nós ainda permanecemos consolidados, né? Então, até dar uma limpada aqui no gráfico, vamos tirar essa marcação do 137 e vamos desenhar da seguinte maneira, ó. Então, a gente começa a perceber essa consolidação entre os 135 e a região dos 140 mil, tá? Ele falhou no 140, não conseguiu segurar ali no meio do caminho, e já está vindo tudo de novo para testar o 135. Então, Ibov não conseguiu ir lá para testar o 140, não conseguiu renovar máximas, né? A gente até chamou a atenção no gráfico semanal que ele estava ali desenhando um pivôzinho para continuar subindo, né? Ele vem numa movimentação de alta desde janeiro, topos e fundos mais altos. Então ele fez a correção, poderia ali ter dado continuidade, não fez, né? O que ele fez aqui? Ele veio testar o topo anterior, tá falhando, tá voltando para testar de novo aquela mesma região. Se ele começar a fechar para baixo de 135, aí fica esquisito, tá? Porque aí ele começa a perder um pivôzinho, né? Um fundo que ele marcou no gráfico diário, né? Esse pavio aí que ele deixou no semanal, e aí a gente pode começar a ter uma movimentação de correção um pouco mais para baixo, e aí já começa a ficar bem esquisita a movimentação de compra, tá? Então, um ponto importante aí para o Ibov, né? Considerando a movimentação aí de swing trade, a movimentação de alguns dias, é que ele não perca o 135. Tá perdendo 137 no momento, não pensaria em compras no momento, tá? Acho que ficou esquisito no curto prazo, e a gente observa quando ele chega no 135 novamente, que é a região de suporte, tá ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar não tem muito o que falar, né? Eu já venho comentando que, na minha opinião, esse dólar é para baixo, né? Topos e fundos descendentes. Recentemente ele perdeu ali aquela região dos 660, era um ponto que ele vinha respeitando bastante. Já começa a projetar alvos no dólar próximo aqui da região de 5,39, 5,40, tá? Então o dólar tem ainda espaço para seguir a movimentação de queda. É claro, né? Como ele está esticado, então no movimento ali de curto prazo, pode ter um repique para depois seguir caindo, tá? De qualquer forma, dólar numa movimentação ali mais ampla, né? Eu entendo que ainda segue sendo a movimentação de queda, tá? Segue sendo a movimentação de continuação ali na queda. Vamos dar uma olhada no intraday, né? E aí, para quem opera mais o day trade ali, quando eu pego o dólar aqui pelo gráfico de 60 minutos, o dólar ele chegou em uma região de resistência, tá? Então ele tem essa região desses fundos aqui que ele acabou perdendo. Ele veio testar, já começa a demonstrar uma fraqueza, tá? Só que da mesma forma que ele tá batendo numa resistência aqui, ele começa a ter uma primeira região de suporte próximo, que é justamente onde ele tá? Aqui na região dos 5,51, 5,52. Vamos lá, o dólar, meu viés é para baixo, tá? Se for para tentar alguma coisa, eu prefiro até a venda, acreditando em algo parecido com isso, tá? O único ponto é que ele precisa voltar para baixo desse 5,51. Então, assim, para quem está de fora, só toma cuidado, porque muitas vezes a gente fica tentando vender justamente nessa região, aí ele segura e volta para testar de novo 5,55, 5,54 como uma região de resistência, tá? Então, é importante que ele perca esta faixa verde, essa linha verde, para seguir na queda, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos. Vamos lá, os 15 minutos, então, ele voltou para testar essa região que, inclusive, ele ficou consolidado na semana passada, né? Do dia 17 até o dia 20, quando ele começou a romper ali para cima. Então, ficou ali cerca de uns 3 dias andando de lado, né, na mesma região. Ele rompeu essa região de topos e já voltou para testar. Repara que ele já voltou para testar agora há pouco, está tendo uma reação positiva, né? Então, assim, pelos 15 minutos, aqui é uma região que está até mais interessante para compra, né? Então, você observa, né, o gráfico de 60 minutos, entendo que ainda é para baixo. Os 15 minutos no movimento de curtíssimo prazo, se ele respeitar essa região do 5,51, a ideia é voltar para testar de novo 5,55.
5,54, e ali sim, ali ponto de resistência, se ele começa a bater cabeça, entendo que pode dar uma venda. E aí nós observamos novamente, né? Ficamos de olho mais uma vez como ele vai reagir na linha verde. Ele tem que voltar para baixo dessa faixa verde para a venda da sequência, tá? Se por um acaso, né, ao decorrer do dia, se o dólar dá uma estressada, rompe para cima da faixa vermelha, aí não tem mais o que pensar nas vendas, e a próxima parada para o dólar passa a ser a região dos 5,57 até, né, podendo buscar até a região de 5,60, tá? Então, região de bastante resistência no 5,55, 5,54, chegando ali, entendo que é uma região mais interessante para venda, e o alvo seria testar de novo essa região do 5,51. No ponto atual, cuidado com vendas, porque ele já caiu, né? Ele já bateu cabeça lá e já fez um movimento de queda. Eu acho que vender aqui, você fica com o stop muito caro, tá dando stop aí de 20, mais de 20 pontos, né? 23, 24 pontos. E aqui já é uma região de suporte, né? Conforme eu comentei, ele tem essa região desses topinhos ali da semana passada que ele rompeu, tá voltando para testar e por enquanto tá segurando. Do jeito que ele tá segurando, ele pode sim voltar tudo de novo para testar os 5,54, 5,50 como resistência, tá? Então, só cuidado ali com vendas nessa região, melhor venda próximo da faixa vermelha. Quer tentar uma compra pelo risco? Eu até acho interessante ali, pensando numa relação risco-retorno, né? O stop tá mais barato aqui, tá dando cerca aí de uns 9, 10 pontos, com alvo aí possível de 17, se ele for lá nos topos de 20 pontos, tá? O único ponto é que, assim, pelo gráfico de 15 minutos, eu ainda esperaria um pouco mais, né? Deixa eu ver os 5 minutos para os 5 minutos. Os 5 minutos eu gostaria de ver um teste aí desse último fundo que ele deixou, algo parecido com isso, para depois ele mandar para cima. Mas, de qualquer forma, é uma região que trabalha como suporte no curto prazo, tá? Alvo, testar de novo a região de resistência, próximo dos 5,45, vamos ver se ele vai lá, tá ok? Gráfico do mini índice, um IFUT. Vamos lá, mini índice também não conseguiu ir lá para romper os topos, né? O mini índice tem tido dificuldade ali toda vez que chega perto dos 143 mil, né? Dessa vez ele já falhou no 142, mas também tem tido uma região de suporte próxima aqui da faixa de 138, 139 mil. A princípio ele está apontando para testar mais uma vez essa região em verde, tá? Então a gente pode ver esse índice voltando para cá. Então, assim, a princípio o índice bem pesado. Se perder a faixa verde, gráfico diário fica bem feio, né? Ele começa a abrir alvos mais para baixo, fechar esse gap aqui no 135, tem os suportes aí pelas mínimas, né, 136, 135 mil, podendo até mesmo lá no 133, se for perdida aí essa região, tá? Perdeu a faixa verde, entendo que o mini índice já começa a ficar bem feio ali, então fiquem atentos. Isso falando pelo gráfico diário. Agora vamos falar no intraday aqui, nos 60 minutos, né, para quem opera o day trade. Gráfico de 60 minutos, repara que desde que ele marcou topo, ele vem desenhando um topo e fundo mais baixo, né? Então, cuidado ali com compras, porque no momento o índice segue a movimentação de queda, passa até agora uma região de resistência no 139,400, tá? 139,300. Então, se ele fizer repique para lá, ponto para se pensar na venda. E a princípio ele está tentando buscar esse suporte aqui pela mínima 610, né? Quando eu pego o gráfico de 60 minutos, tá? Então, por enquanto, inicie para baixo no gráfico de 1 hora, né? Gráfico de 15 minutos para baixo também, inclusive ele já está perdendo a mínima, tá? Então, ficar atento ali, qualquer movimento de repique entre 139,300, 139,500, entendo que pode ser uma nova oportunidade na venda, tá? Então, índice segue firme ali na movimentação de queda. Então, falamos do índice do dólar, falamos do Ibovespa, agora vamos falar do Bitcoin, BTC-USD, que aí estressou bastante, né, toda essa questão de guerra aí que nós tivemos durante o final de semana, Estados Unidos atacando o Irã, então isso aí deu uma estressada no mercado. E aí você consegue perceber, né, a movimentação do Bitcoin. Bitcoin acabou vindo testar a região dos 98, né? Eu tinha chamado a atenção aqui quando, lá por volta do dia 5 de junho, ele acabou reagindo antes e agora ele veio para testar a região dos 98 mil. Começa a ter uma reação por aí. Só que vamos lá, pessoal. Eu vou apagar alguns desenhos aqui. Bem, vamos lá. Deixa eu voltar àquela região de suporte dos 98, 99 mil. O Bitcoin está lateral, tá? Só que você consegue perceber que ele não está conseguindo renovar topos, tá? Eu começo a ver esta região agora, aqui próximo do 104, 105, né? Que é aquele ponto que nós tínhamos ali como suporte, estava no 105, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Eu já começo a ver como um ponto de resistência no curto prazo, tá?
Então eu entendo que ele ainda bate cabeça e volta para fazer mais um teste. Difícil acreditar que o Bitcoin faça algo parecido com isso. Pode acontecer, se alguma notícia aí de entraram num acordo, Irã, Estados Unidos, Israel, o mercado dá uma desestressada, né? Dá uma aliviada com relação a isso, e aí ele tende a ter um pouco mais de apetite ao risco. E a gente sabe que o Bitcoin, o mercado cripto, ele se favorece bastante, né? Quando a gente tem essa movimentação ali de compra ali dos mercados globais. Então, por ser um mercado que é bem volátil, né? Ele pode recuperar bem essa movimentação. Mas, graficamente, eu tomaria um certo cuidado. Entendo que é um ponto mais interessante de compra pensando em relação risco-retorno, né? Só toma cuidado, porque o mercado, por conta de notícias, pode ainda dar uma chacoalhada, vir beliscar aqui, por exemplo, a mínima de ontem. Então, se você coloca o stop curtinho, pode tomar algumas violinadas, mas de qualquer forma, a ideia eu acho que é mais um acompanhamento mesmo, e principalmente, chegando aí próximo de 104 até os 105 mil, fiquem atentos, porque é um ponto que eu ainda vejo que ele pode ter dificuldade na movimentação de curto prazo, tá? Respeitando essa região de suporte, voltando para cima dos 104, 105 mil, volta para testar os 111, 112 mil, e aí permanece lateral, que é o que ele tem feito, né? O semanal do Bitcoin ainda está interessante, apesar de o fato dele estar demonstrando dificuldade próximo das máximas históricas, é algo que me incomoda um pouco, tá? Se ele não conseguir renovar essas máximas, e principalmente se ele começar a trabalhar para baixo dos 98, 97 mil, veja a possibilidade do Bitcoin tentar voltar lá para os 80, tá? Então fica esquisito mesmo. A gente pode até ver aí, observar o Bitcoin formando uma grande consolidação nesta faixa de preço, e mais para frente nesta faixa de preço quando eu pego o semanal. Então, por isso que é importante que ele não perca essa região dos 98 e 99. Perdeu, cuidado aí para quem está comprado, porque a gente pode ter uma movimentação mais forte na queda, tá? Então, vamos seguir acompanhando. Região de suporte, mercado reagindo bem no dia de hoje. Vamos ver se ele consegue voltar para cima de 104, 105. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no S&P 500. S&P 500, pessoal, bem, o S&P 500 está respeitando ali aquela região que nós marcamos aqui nos 960, né? Ele já havia testado ali no dia 13 de junho, fechou ali na sexta-feira exatamente naquela região onde ele está respeitando. Volto a repetir o que eu venho comentado, né? Que é o seguinte, acima dessa linha verde, acima de 960, entendo que ainda vale uma tentativa de compra com stop curto aí, um stop abaixo de 910, 910, né? E o alvo seria testar ali a região dos 6.150. Por outro lado, se ele começa a trabalhar para baixo dos 960, né? Não dá para descartar essa possibilidade. Cuidado para quem está comprado. Abaixo de 960, eu já começo a ver a possibilidade do S&P 500 voltar lá para 770, 780, e ali seria o meu próximo ponto de observação ali, procurando novas entradas na compra, tá? Então é um ponto importante. Por enquanto ele vem respeitando, tá segurando no dia de hoje. Vamos ver se ele vai ter força aí para formar um pivôzinho de alta e ir lá testar novamente a região dos 6.145, 6.150, tá ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de... uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, bons trades, e amanhã nós estamos de volta aí para ver como que o mercado se comportou, né, como que ele está reagindo, ok? Um abraço a todos, peço que deixem um like, se possível, compartilhe o link do vídeo. Tchau, tchau, pessoal.